Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos da CP, os comboios de Portugal. Depois de 2 anos, o saneamento financeiro da CP foi concretizado. A partir de agora, a empresa fica livre para se endividar de forma a financiar a compra de comboios de longo curso. Para falar sobre o tema, convidámos o coordenador da secção de Economia, Pedro Lima, que acompanha o tema dos transportes. Olá, Pedro. Olá, bom dia. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. Comboio Intercidades, procedente de Covilhã e com destino a Lisboa-Santa Apolónia, vai dar entrada na linha número 1. Efetua paragens em Rodão, Abrantes, Entroncamento, Santarém, Vila Franca de Xira e Lisboa Oriente. Pedro, porquê é que aconteceu esta limpeza de dívida e o que é que significa na prática? Pronto, esta limpeza de dívida, como tu disseste nesta introdução, estava prevista já há bastante tempo. Aliás, ela é decorrente de uma situação de incumprimento por parte do Estado português relativamente à CP. A CP tem obrigações de cumprimento de serviço público, que significa, portanto, que tem de assegurar transporte deficitário, nomeadamente, portanto, para linhas de comboio com pouca procura, onde há poucos passageiros e onde ela tem prejuízo. Portanto, a CP é obrigada, por um contrato de serviço público, a assegurar esse serviço, mas depois teria de receber uma compensação do Estado por causa desse serviço deficitário que presta. E durante anos, mais especificamente de 2002 a 2019, a CP não recebeu o dinheiro que o Estado lhe deveria ter dado. E por isso acumulou uma grande dívida, porque de facto esteve de estar a financiar um serviço no qual perdia dinheiro. O Estado deveria ter feito, portanto, essa transferência de dinheiro para a empresa, não o fez ao longo destes anos todos e, portanto, acumulou-se uma dívida gigantesca. E só, de facto, em 2021, num episódio que ficou conhecido como um certo arrufo do ex-ministro Pedro Nuno Santos, ex-ministro das Infraestruturas, relativamente ao seu colega das Finanças, só em 2021, em outubro de 2021, é que se efetivamente avançou, portanto, com a decisão de limpar essa dívida da CP. Portanto, e houve alguma razão para ter sido nessa altura, Pedro? A razão prende-se essencialmente com o facto de o serviço ferroviário estar neste momento em forte concorrência na Europa. A empresa, ao longo dos anos, portanto, foi encaixando estes déficits na sua exploração, mas nós estamos num momento em que há concorrência a nível europeu, portanto, houve a liberalização do transporte ferroviário. O que é que isto significa? Significa que todas as companhias ferroviárias na Europa podem vir prestar serviço a Portugal. Nós temos esse caso a acontecer em Espanha. Neste momento, temos em Espanha as empresas francesa e italiana, portanto, as congêneres de França e de Itália, que já estão a oferecer serviços de comboios, portanto já têm os seus comboios a concorrer com os comboios espanhóis. E, portanto, esta questão coloca-se também em relação a Portugal. Portanto, é muito provável e está-se à espera que em breve haja, portanto, concorrência dos comboios espanhóis em Portugal. A CP, para poder concorrer com estes novos operadores que poderão surgir, tem de ter uma situação financeira resolvida e, portanto, foi por isso é que de facto em 2021 se percebeu que a empresa não poderia continuar com esta dívida gigantesca, porque esta dívida gigantesca basicamente cortava-lhe, entre aspas, as pernas e, portanto, ela estava completamente limitada na sua capacidade de concorrer com as empresas congêneres. Então podemos dizer agora que a CP está estável financeiramente? Sim, nós tivemos pela primeira vez na história da CP um lucro no ano passado. Portanto, a empresa teve 9,1 milhões de euros de lucro no ano passado
Isto já decorre do quê? Decorre do facto de o Estado português ter começado a pagar, portanto, aquelas indenizações, digamos assim, à empresa por causa do tal serviço deficitário. Portanto, a partir do momento em que o Estado começou a cumprir com esses deveres e a transferir esse dinheiro para a CP, a própria empresa, portanto, começou a receber receita e, portanto, naturalmente, isso contribui para o lucro. Era, de facto, o tema da dívida acumulada ao longo dos anos em que não houve esse pagamento, que era preciso resolver. E foi isso, portanto, que foi... Que pesava do outro lado da balança. Pronto, exatamente. E, portanto, foi isso que foi anunciado esta semana. Portanto, no dia da apresentação do Orçamento do Estado, finalmente, o Governo diz que a decisão que tinha sido tomada em 2021, em outubro de 2021, estava concretizada. Portanto, neste momento, nós temos a dívida da CP estava em 2 mil milhões de euros e foi abatido, houve um perdão, digamos assim, por parte do Estado, porque a dívida era o Estado, portanto, o Estado perdoou, digamos assim, à CP 1,8 mil milhões de euros, o que significa que a empresa agora, portanto, ficou numa situação normal, estabilizada em termos de endividamento. Portanto, é uma dívida bastante reduzida face àquilo que obviamente foi acumulando ao longo do tempo. Então, agora onde é que se espera que a CP vai investir? Pronto, portanto, a questão que está aqui em cima da mesa tem a ver precisamente com as tais linhas onde vai haver concorrência. Onde é que os espanhóis e outras empresas queiram entrar, nomeadamente há empresas privadas em Portugal também querem entrar, nomeadamente o grupo Barraqueiro, do empresário Humberto Pedrosa, já veio dizer que quer concorrer com a CP certo. Nas linhas de alta velocidade, nomeadamente na linha Porto-Lisboa, que está em fase de preparação, digamos. A concorrência faz-se essencialmente nesses eixos, nos eixos de alta velocidade, que são os eixos que ainda não existem porque não há linhas ainda concluídas. Nós temos uma primeira linha praticamente concluída, que é a linha de Elvas a Évora. Portanto, vai ser uma linha que vai servir os portos, sobretudo do centro e do sul de Portugal, mas essencialmente Sines. Mas essa linha vai permitir também, portanto, fazer uma ligação em cerca de 5 horas a Madrid, de Lisboa a Madrid. E, portanto, espera-se que os espanhóis venham a entrar nessa linha. Seja um trabalho de parceria? Não necessariamente. A ideia é que será mais, portanto, os espanhóis entrarão, a Renfe, que é, portanto, a congénere espanhola da CP, já veio dizer que quer ir até Évora, portanto, vai trazer comboios de Espanha até Évora numa primeira fase. E será ela sozinha a fazê-lo. A CP, para poder concorrer com a Renfe e com outros eventuais que queiram entrar, precisa de comprar comboios de longo curso. Os comboios de longo curso não estão sujeitos, portanto, à concorrência. Ou seja, não há fundos comunitários para os comboios de longo curso. Portanto, a única forma de a CP comprar esses comboios é havendo transferência de dinheiro do Orçamento do Estado ou ela ir aos mercados financiar-se. Chegar a um banco e dizer, eu preciso de dinheiro emprestado. Ela não o poderia fazer com uma dívida de 2 mil milhões de euros, claro. Por isso é que houve o tal abate de 1,8 mil milhões de euros. Portanto, agora com esta situação bastante mais favorável a nível de dívida, a empresa já pode chegar a qualquer banco, como qualquer pessoa, qualquer empresa, e dizer, eu preciso de dinheiro para comprar comboios de longo curso. Nos comboios. Porque só nesses comboios é que é possível. A CP neste momento está a investir, já fez uma primeira encomenda de comboios, de 22 comboios regionais, que foram financiados por fundos europeus e pelo Orçamento do Estado. Avançou também já tem neste momento praticamente finalizado um outro concurso para a compra de 117 comboios, parte deles regionais, parte deles para os serviços urbanos, nomeadamente de Lisboa e Porto. Portanto, esse concurso também está, neste momento, praticamente concluído. A decisão já... Mas serve para melhorar aquilo que já existe hoje em dia nas linhas de comboios? Sim, nós basicamente, quer dizer, aqui trata-se de compra de novos comboios. A CP, neste momento, portanto, é o único operador portanto, nas linhas principais, e, portanto, nomeadamente Lisboa e Porto, a CP é a única empresa que presta esse serviço. Mas na nova linha que vai ser construída, vai ser paralela, portanto, à atual linha do Norte, portanto, Porto-Lisboa, a CP precisa de comboios para operar nessa linha e não os tem. E, portanto, essencialmente, esta limpeza de dívida serve essencialmente para esse serviço de longo curso, onde a empresa, só mesmo endividando-se, é que consegue fazer a compra desses comboios, para depois poder concorrer com os eventuais novos operadores que surjam. Bem, independentemente de aparecerem novos operadores, ela tem mesmo sempre de comprar novos comboios para ali, porque não tem. A CP tem uma situação estranha neste momento, ou complicada neste momento. Há muita procura de serviços ferroviários, mas não há comboios. Não tem comboios. Ao longo dos anos não se compra comboios. E é isso que estão a tentar colmatar nesta primeira é o que fase. Está a tentar colmatar com estas primeiras encomendas que já foram feitas, mas para o longo curso, esta decisão de limpeza de dívida era absolutamente essencial. Nós estivemos durante muitos anos em Portugal
costas voltadas para a ferrovia. Nós encerramos linhas de comboio, nós temos ecopistas maravilhosas em que as pessoas, sei lá, por exemplo, de Santa Combadão até Viseu, há uma ecopista maravilhosa, eu já a fiz, aconselho, mas entretanto isso significou que deixou de haver comboio para Viseu, que é uma cidade importantíssima em Portugal, é uma grande cidade que não tem comboio. Portanto, nós estamos agora a criar novas linhas, a desenvolver novos projetos, e portanto está tudo a acontecer ao mesmo tempo, mas para isso é preciso dinheiro, que é o que neste sentido esta operação de alguma forma vem apoiar, portanto, a CP no sentido de lhe dar armas para concorrer e para ter comboios para colocar nas novas linhas que aí vêm. Este ano não foi o primeiro, mas ficou muito marcado pelas manifestações dos trabalhadores da CP e também dos próprios passageiros que utilizam estes comboios, muitos deles diariamente. Podemos esperar melhorias nesta rede de transportes, Pedro? Eu acho que só podemos esperar melhorias. Nós temos, de facto, como eu estava a dizer, Portugal tomou uma decisão há muitos anos que foi investir em estradas. Criámos estradas, muitas estradas por todo o lado, e desse ponto de vista temos uma rede rodoviária muito boa, que tem de ser, que é preciso gastar dinheiro para a manutenção, naturalmente, porque as estradas obviamente têm de ser mantidas, mas nós fizemos essa opção, portanto o passado é o passado, agora é a fase da ferrovia. Nós temos a União Europeia a incentivar muito o transporte ferroviário, porque é um transporte limpo, entre aspas, portanto é um transporte sustentável, bem mais limpo do que, digamos assim, portanto, o transporte rodoviário que recorre portanto, aos combustíveis. Portanto, desse ponto de vista há muito dinheiro na Europa para financiar estes projetos e, portanto, isso é um incentivo a que Portugal de facto corrija este erro histórico, que foi não só não investir, quer dizer, nem sequer foi uma questão de nós fizemos regredir o nosso serviço ferroviário. Nós tomámos essa decisão e fechámos linhas, não investimos em comboios, e portanto neste momento o serviço só pode melhorar. Vêm aí novos comboios. As pessoas, portanto, muita gente acha que não se está a passar nada. Portanto, como eu disse há pouco, há uma nova linha a ser construída entre Elvas e Évora, portanto, que vai fazer uma boa ligação, portanto, a Espanha. É uma linha essencial para as mercadorias portuguesas, porque vai permitir ter comboios com maior tamanho e chegar mais rapidamente, portanto, à Europa. E, ao mesmo tempo, temos a CP comprar comboios novos, portanto, comboios novos é melhoria de serviço automaticamente. Obviamente que tivemos, portanto, aqui uma situação complicada e isso foi muito prejudicial à imagem da CP, com greves. Tivemos greves no primeiro semestre do ano, praticamente todos os dias. E, portanto, mas neste momento eu diria que a situação está algo estabilizada, portanto, a nível dos trabalhadores, porque houve, de facto, uma melhoria das suas condições, sim, embora eles quisessem mais, mas isso é normal. Portanto, aliás, estamos a viver uma situação muito complexa em termos de custo de vida, com a inflação que subiu bastante e continua bastante elevada, mas aí, desse ponto de vista, penso que a paz laboral está mais ou menos assegurada. Obviamente que continua a haver negociações entre os trabalhadores e a empresa por uma série de temas que não ficaram ainda resolvidos, mas eu diria que no essencial não é de esperar que em breve haja, portanto, aqui problemas de novas paralisações. Mas isto nunca se sabe, não é? Portanto, claro, isto pode, entretanto, haver aqui alguma coisa que a CP tenha dito que vai fazer e que, entretanto, não vai bem como os sindicatos estavam à espera e como as comissões de trabalhadores, e, portanto, desse ponto de vista, nunca se sabe. Temos ainda para resolver a infraestruturas de Portugal, onde há alguma contestação à administração da empresa por parte dos trabalhadores, e que, havendo uma greve na Infraestruturas de Portugal, que é a empresa que gera as linhas ferroviárias, naturalmente isso implica que os comboios paralisem. Mas eu diria que neste momento, portanto, a nível de greves, nós estamos mais ou menos com a situação estabilizada. Com novos comboios em perspectiva, com novas linhas, o serviço só pode efetivamente melhorar. Pedro, muito obrigada. Vamos então esperar para ver quais vão ser essas melhorias. Obrigado. Antes de fechar o Economia Dia a Dia, convido a ouvir o podcast de Expresso Imobiliário, que entrevista Francisco Horta e Costa, CEO da consultora imobiliária CBRE Portugal. Durante a conversa disse que devíamos fazer uma estátua a quem criou o Alqueva, conhecido dos grandes investidores agrícolas a nível mundial e dos grandes operadores. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Muito obrigada, João, e a si obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiro@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado.
E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.